E vai começar agora mais um programa da Rádio Canta que eu me escondo. Shalom, shalom, shalom! Olá, tudo bom? Nós estamos aqui na Rádio Canta que eu me escondo mais uma vez e hoje quero trazer uma palavra para o seu coração, para a nossa edificação, porque primeiramente a palavra ela trata a gente e depois a gente compartilha. E Deus falou algo comigo esses dias e eu quero compartilhar com você. A palavra do Senhor diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba do cálice. E essa palavra, ela é sempre mencionada nas ceias, e a palavra diz assim que nós temos que examinar para que a gente não venhamos a comer para o nosso próprio juízo. Em João 13, nós vemos a passagem que Jesus, ele coloca a toalha que os servos usavam para lavar os pés das pessoas que chegavam à casa, que vinham da sua caminhada. Jesus ele se coloca nesta condição de servo e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Só que antes disso, em João 13 e o 2, é falado sobre Judas. O diabo já havia colocado no coração, na mente de Judas, de trair Jesus. Agora vamos examinar um pouco aqui sobre os discípulos, exclusivamente sobre Judas. A Bíblia fala que quando Jesus escolheu os seus discípulos, Judas foi um deles. E Judas foi um dos primeiros discípulos a qual Jesus selecionou. E nós vemos que 3 anos e meio, Jesus está ali discipulando, ensinando, demonstrando, porque ele sempre dava o exemplo e ele também falava. Ele instruía os seus discípulos. Judas está lá, 3 anos e meio sendo discipulado, ensinado pelo próprio Jesus. Só que Judas, se você for ver, tem passagens que falam que Judas era o tesoureiro, vamos dizer, do ministério de Jesus. Um dos apóstolos ele vai mencionar também que Judas, quem não viu aquela passagem da mulher lavando os pés de Jesus com um unguento muito caro? E todos os discípulos ficaram escandalizados. Não foi só Judas, porque se você for ler os 4 evangelhos, cada um ele expõe os seus discípulos e todos os discípulos, porque tem um evangelho que só fala de Judas, que Judas se escandalizou, que Judas falou mais, para quê? Fazer todo esse desperdício? Né? Por que não era melhor ter vendido e dado aos pobres? Aí um dos discípulos de Jesus fala assim, que Judas falava isso não porque ele era generoso, era uma pessoa bondosa, uma pessoa que pensava no seu próximo, não. Era porque ele era ladrão. Então, Judas, ele tomava conta do tesouro, mas ele roubava, ele saqueava, ele tirava o dinheiro que era depositado ali. Então Judas estava já 3 anos e meio sendo discipulado, sendo ensinado por Jesus, e Judas não deixou sua vida, o seu caráter ser mudado ou moldado por Jesus. Todos tinham seus defeitos, só que Jesus estava trabalhando, eles estavam atentos ao ensinamento de Jesus. Judas estava no meio, 3 anos e meio sendo trabalhado pelo Senhor, sendo moldado pelo Senhor Jesus. E nessa passagem em João 13, Jesus se coloca como servo. Ele pega aquela toalha que os servos usavam para poder lavar os pés daqueles que chegavam à casa do seu Senhor.
E Jesus se coloca em lugar de servo, lava os pés dos seus discípulos e ele diz: eu estou deixando um exemplo para vocês. E Jesus fala a respeito de amar uns aos outros. Este é o mandamento que vos dou, que ameis uns aos outros, que façam o que eu estou fazendo. É como se ele dissesse: coloque as outras pessoas acima de você. Antes dessa passagem, Judas foi ao Sinédrio falar com aqueles homens que queriam a todo custo destruir Jesus. Então agora você vê Judas, aquele que andou com Jesus 3 anos e meio, que sempre estava ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, ele simplesmente deixa o convívio de Jesus e vai até aqueles inimigos de Jesus. Aqueles que queriam destruir Jesus, matar Jesus. E a Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas de trair Jesus. E Judas vai até o Sinédrio, conversa com aqueles homens, os escribas lá, os fariseus, conversa com eles, vende Jesus por 30 moedas de prata e volta como se nada tivesse acontecido. Desde então, a Bíblia diz, Judas procura uma ocasião para entregar Jesus. E Judas está lá, no convívio dos discípulos, no convívio, continuando ouvindo os ensinamentos de Jesus. E é justamente aqui em João 13, a qual Jesus ele vai instituir a ceia, ele sabendo que eram seus últimos momentos nesta vida. Jesus manda que os discípulos preparem a ceia. E quando eles chegam a esta casa, estão à mesa, Jesus, ele desce mais um pouquinho, ele se coloca em lugar de servo, lava os pés dos discípulos, depois ele veste sua roupa de novo, né, a sua capa, e Jesus ele se entristece muito. A Bíblia diz que Jesus ficou muito triste porque ele sabia que esses eram os últimos momentos, mas ele estava muito triste também porque um que estava ali no meio deles ia o trair. É tanto que ele fala, né? Uma tristeza profunda se apegou a Jesus. E aí ele começa a falar, um de vocês hão de me trair. E se você vê nos outros evangelhos, todos eles perguntam, mas quem é que vai? Sou eu, Senhor? Cada discípulo, cada um perguntou se era ele que ia o trair. E Jesus fica calado. Agora, quando chega a vez de Judas, que Judas pergunta, sou eu, Senhor? Mas você observa que Judas já tinha ido entregar Jesus. Judas já tinha vendido Jesus, porque é específico. O versículo aqui de João 13 e o 2 fala que o diabo já havia colocado no coração de Judas trair Jesus. Você vê que primeiro ele colocou no coração de Judas. Judas vende Jesus, volta para o convívio de Jesus procurando uma ocasião para entregá-lo. E Jesus está ali, lava os pés dos seus discípulos, dá uma mensagem para eles de amor, como eles querem que os discípulos uns aos outros se amem, coloquem um ao outro acima deles, não é? Porque quando você passa a servir o outro, você está colocando a outra pessoa acima de você. Você está servindo. E Jesus se entristece naquele momento, porque ele sabia que um daqueles ia o trair. E cada discípulo perguntando, sou eu, Senhor? Sou eu? Sou eu? Quando chega a vez de Judas, aí Jesus falou assim, tu o disseste. Só que até então ninguém estava entendendo. Até então ninguém compreendia o que estava acontecendo. Quando todos estão à mesa e Jesus começa a falar que um daqueles ia o trair, e Pedro, mais ousado, ele faz um gesto para aquele discípulo que estava próximo de Jesus, a qual Jesus amava,
né, que era próximo de Jesus, e pede para ele perguntar para Jesus quem realmente era, que iria o trair. E quando esse discípulo ele pergunta a Jesus, ele declara: será aquele a qual eu pegar o pão, molhar no molho, na tigela, e entregar, e colocar na sua boca. Este é o que vai me trair. Até então os discípulos ainda não entendem isso, porque Jesus imediatamente ele pega o pão, molha e entrega na boca de Judas. A Bíblia ela é clara. Ela fala que na mesma hora o diabo entrou em Judas. Você vê que versículos anteriores, o diabo já tinha colocado no coração pensamentos. Por isso que nós temos que ter o cuidado de estar observando o que nós estamos pensando. Provérbios fala, não é? O que nós pensamos, assim nós somos. Como pensamos é que reagimos. Então, a mente é o campo de batalha do crente. Ela precisa ser renovada. O apóstolo Paulo fala assim, que nós temos que renovar o nosso entendimento. Porque é o campo de batalha do crente. Às vezes você está triste e não sabe nem por quê, porque sua mente já tinha sido lançada algo na sua mente e você começa a se entristecer porque você não percebeu o que foi lançado na sua mente. E nós vemos que Judas aqui, como exemplo, o diabo já havia colocado no seu coração. Mas você vê que as coisas não acontecem da noite para o dia, meus irmãos. Quantas pessoas às vezes saem da igreja e falam assim, meu Deus, estava na igreja, de repente sumiu, desviou, não quer mais. E você acha que isso foi uma coisa simples da noite para o dia? Não. Judas ficou 3 anos e meio ouvindo os ensinamentos de Jesus e não se converteu. E não se arrependeu da sua vida que ele tinha, da vida que ele tinha, como ladrão, como mesquinho, uma pessoa maligna. Nós vemos que isso acontece muito, a gente fica, meu Deus, mas como é que foi isso? Ninguém se desvia da noite para o dia. São coisas que vai juntando dia após dia. A palavra está sendo falada, está sendo ensinada, você está ouvindo, mas você endurece o coração. A pessoa endurece o coração, não ouve mais a palavra de Deus, os ouvidos estão fechados. Começa a vir cegueira. A mente fica cauterizada. No ato da ceia, Jesus devolvendo com amor, com misericórdia, tratando bem, porque Jesus conhecia quem havia de o trair. Mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Esta é uma lição maravilhosa que Jesus nos deixa, que Jesus nos deixou. Não importa como estão se reportando a você, como estão retribuindo a você, o importante é que você não faz igual, você devolve, não é com a mesma moeda, você devolve com amor, você devolve com serviço, demonstração de amor, de carinho, de cuidado. Jesus nos deixou esse exemplo, mesmo sabendo que Judas era o que ia trair. Na verdade, já tinham traído, já tinha ido ao Sinédrio, já tinha negociado a vida de Jesus, estava ali como se nada tivesse acontecido, com a cara mais cínica do mundo. Quando todos os discípulos perguntou, sou eu, Senhor, sou eu? Ele foi um dos tais que perguntou, sou eu, Senhor? Só que Judas já tinha ido entregar Jesus, era cínico, era uma pessoa dissimulada. Mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Só que quando Jesus revela, a pedido dos seus discípulos, eles falam assim, mas quem é, Senhor? E Jesus fala assim, aquele que eu pegar o pão, molhar e der e entregar. Naquele mesmo instante que Jesus faz isso,
pega o pão, molha e coloca na boca de Judas, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Agora não era mais um pensamento. Agora não foi mais um pensamento que o diabo lançou. Agora ele entrou em Judas. Aí Jesus olha para ele e diz assim: o que tem de fazer, faça logo. Judas, na mesma hora, depois que comeu o pão, levantou e foi. Os discípulos até então não entendiam porque achavam que Judas, porque por ser ele o tesoureiro, ele ia comprar alguma coisa para distribuir aos pobres ou comprar algum suprimento. Só que Jesus já sabia o que Judas ia fazer. Depois que Jesus fez a oração, Jesus saiu para um jardim, justamente onde era um jardim que eles costumavam ir. Judas sabia para onde Jesus estava indo. É tanto que ele leva até lá toda aquela multidão para prender Jesus. O interessante é que Jesus chama ele de amigo. Em nenhum momento Jesus distratou Judas, mesmo sabendo de tudo que ele estava fazendo. Jesus o chamou de amigo. É como eu sempre falo, você não responde às pessoas pelo que elas lhes dão. Você responde às pessoas pelo que você é. Você não responde às pessoas pelo que recebe. Você responde às pessoas pelo que você é. Se você tem paz, você vai transmitir paz. Se você tem amor, você vai transmitir amor. Se você tem justiça, você vai transmitir justiça. Se você tem a verdade, você vai falar com a verdade. Você vai folgar com a verdade. Então, por mais que a pessoa te calunie, te persiga, te maltrate, levante defamação, calúnia, perseguição, por mais que o que você receber não vai justificar o que você dá. Você dá aquilo que você tem. Então Jesus, ele era amigo. Jesus, ele era amor. Jesus, ele era servo. Jesus, ele era o príncipe da paz. Então quando Judas chega até Jesus, aí Jesus fala, amigo. E Judas ainda chama de mestre. Judas ainda se aproxima de Jesus dissimulado mesmo, porque ele sabia o que ele estava fazendo e ele ainda mantém a aparência de um bom discípulo. E Judas finaliza sua traição com um beijo em Jesus. Quando ele dá o beijo em Jesus, aí ele finaliza a sua traição. E ali Jesus é preso. E você vê depois as consequências que Judas, ele entrega, ele vai até o Sinédrio de novo e se arrepende, entre aspas, do que fez. Entrega o dinheiro, aqueles homens não aceitam o dinheiro. E no final eles compram um campo, que é chamado Campo de Sangue, que foi justamente desse dinheiro que Judas o traiu Jesus. E eu quero falar para você como é importante a Santa Ceia. Foi Jesus que instituiu a Santa Ceia. Ele falou, fazer isso em memória de mim. Agora você imagine comigo. Nós estamos todos os meses ceando, participando da mesa, lembrando da morte de Jesus, fazendo tudo isso em memória de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que examinar a nós mesmos para não sermos condenados, para que não seja por nosso próprio juízo. Quantas pessoas estão com o seu coração entrelaçado no ódio, na vingança, na maldade? Não deixou Deus trabalhar em sua vida ainda, estar tomando a ceia do Senhor. Mas como a Bíblia diz, é para a sua própria
condenação. É muito sério sentar à mesa para cearmos. Porque você vê o que aconteceu com Judas? Era só um pensamento, o inimigo lançou o pensamento em Judas de trair Jesus. Só que a partir do momento que ele come o pão, o diabo entrou nele. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Estão endemoniadas. Canta, prega, profetiza, fala mistério, pula. Mas não estão com o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito Santo de Deus. Porque ela tem comido o pão, tomado a ceia do Senhor indignamente. E muitas das vezes as pessoas, elas classificam o pecado como esse pecado é pequenininho, é pecadinho. Não, esse pecado é menos. Ah, não, esse aqui é um pecadão, esse aqui não pode. Então elas classificam o pecado e elas mesmas que dizem o qual realmente é relevante e o que não é. E a Bíblia nos diz que as mínimas coisas nos impedem de chegar no céu. Vai nos impedir de entrar no céu. A mentirinha que você acha que não é tão importante. Uma mão boba. Os olhos malignos. A Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma. E quando as pessoas estão em treva, toda a sua alma está em treva, por conta dos seus olhos, aquilo que ele vê, aquilo que ele busca. A Bíblia diz que a sétima coisa que abomina o Senhor é o que semeia contenda entre os irmãos. Agora você me diz, uma pessoa dessa está cheia de Deus? O que tem dentro dessa pessoa é o Espírito Santo de Deus? Ela todo mês toma ceia, mas ela come e bebe para a sua própria condenação. Assim como Judas. Quantas pessoas estão traindo Jesus? Quantas pessoas estão negando Jesus com o seu testemunho, com as suas ações? A Santa Ceia foi instituída por Jesus. Fazer isso em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba desse cálice. Porque se você come e bebe indignamente, você come e bebe para a sua própria condenação. Como o exemplo de Judas, a partir do momento que ele come o pão, o diabo entrou nele. Que a misericórdia do Senhor alcance aqueles que ainda estão com a mente fechada, que não dão importância à Santa Ceia do Senhor. Que possa se humilhar aos pés do Senhor, para que possa ter de volta a presença de Deus. Porque Judas passou 3 anos e meio ouvindo Jesus, os seus sermãos, trabalhando, porque ele era o tesoureiro, fazendo o que Jesus mandava fazer, faça isso, vai comprar aquilo e tal. Servia, mas o seu coração não foi transformado. Por conta da sua vida cotidiana de pecado, o diabo tinha acesso à sua mente. Quando Jesus entrega aquilo que é santo, que é para, em memória dele, lembrar, quando ele entrega a Judas, aquilo seria para a cura. O que seria de bênção para ele, pelo seu coração estar endurecido, negro, de pecado, foi para a sua própria condenação. Que nós possamos pedir a misericórdia do Senhor. Que possamos mudar o nosso coração de dura cerviz, deixar ser quebrantado pela palavra do Senhor, para que a gente não possamos estar tomando a ceia, cercando a mesa do Senhor indignamente. As mínimas coisas nos impedirão de ver Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vamos
cada dia, abraçar esta palavra. Como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus permitir. Um beijo no seu coração.